como que eu crio novos tipos de portas e novos tipos de janela no Revit. Quando eu clico aqui, por exemplo, numa janela, num window, eu percebo que eu tenho algumas opções aqui. Uma janela de 1,5 por 1, de 2 por 50, 1,20 por 1. Mas se eu quero criar uma diferente que não está nessa minha lista, o que é que eu faço? A mesma coisa que eu faço para criar para modificar e criar novos tipos de qualquer janela ou porta ou qualquer família no meu programa, no meu Revit. O que é que eu faço? Eu clico no Window, clico no Edit Type e a partir deste momento, qualquer edição que eu faça nesta minha janela vai automaticamente modificar este meu tipo de janela aqui, 1,5 m por 1. Ou seja, deixa eu só voltar no meu projeto e adicionar duas janelas desta, de 1,5 m por 1. Posicionei duas janelas aqui de 1,5 m por 1, aleatoriamente, e vou editar o tipo delas. Quando eu clico no Edit Type, eu entro na edição desta minha janela. Esta configuração que vocês estão vendo aqui para esta janela é bem individual à família janela que está no meu template ABNT. Outras janelas que vocês vão baixar na internet, que vocês vão criar, vai variar demais de acordo com a necessidade que o autor pensou para aquela janela ou que ele teve tempo de modelar e parametrizar. Nem toda janela, por exemplo, vai ter essa mesma opção de quantidade de peças verticais, horizontais, esses botões de painel 2, enfim. Cada janela é um novo mundo, cada porta é uma nova configuração diferente que foi pensada especificamente para aquela família. Mas no geral, se uma janela está minimamente parametrizada, ela vai ter ao menos esta linha aqui, ó, largura total ou width, e altura total ou height, que define a largura da minha janela e a altura da minha janela. Perceba o seguinte, eu tenho 1,5 m neste exemplo, nessa janela. Se eu marco aqui, por exemplo, 1,80 m e aplico, o que é que vai acontecer? Todas as minhas janelas do meu projeto inteiro, que tem esse mesmo nome aqui, painéis 2 por 1, 1,5 por 1, vão ser automaticamente modificadas para uma largura de 1,80 m. Isto é especialmente útil quando eu realmente quero modificar todas as janelas de uma vez só. Eu estou fazendo um edifício de meus 20, 30, 40 pavimentos e quero que todas as minhas janelas sejam alteradas. Eu não queria 1,50 m, eu queria realmente que ela tivesse 1,80 m. Então, modificando um único número, eu vou automaticamente modificar todas as janelas do meu projeto inteiro. Minhas, sei lá, 40 pavimentos vezes 10 tipos, minhas 400 janelas, todas mexendo somente num valor aqui. Porém, perceba aqui que o nome da janela é 1,5 m por 1, mas a largura dela tem 1,80 m por 1. Então, o nome dela não necessariamente faz referência ao valor aqui. Eu gosto de usar o valor aqui em cima para facilitar o encontrar, mas o nome dela poderia ser simplesmente janela vermelha, janela de vidro, janela tipo 1. Mas é interessante que mantenha o nome porque vai facilitar na hora de você encontrar aquela janela com a dimensão correta. Quando eu clico aqui em Rename, daí eu posso vir aqui, ó, e modificar o valor, o nome da janela. O nome da janela agora está correto, está condizente com a largura que eu defini aqui, 1,80 m por 1. Porém, eu não tenho mais minha janela de 1,5 m por 1. Eu perdi aquela janela. E como é que eu faço para criar um novo tipo sem perder a minha janela anterior? Então, aqui, ó, clico em Duplicate. Ele vai usar essa minha janela 1,80 m por 1 como referência para criar minha nova janela. Então, vou nomear aqui, por exemplo, 1,50 m por 1,20 m de altura. Ok.
Desta maneira eu acabei de criar um novo tipo de janela com este nome. Aqui agora 1,50 m por 1,20 m e continuo tendo aquela de 1,80 m por 1. Esta minha janela de 1,50 m por 1,20 m, eu preciso dizer para ela que a largura dela tem 1,5 m e que a altura dela tem 1,20 m, senão vai estar errado. Vai estar o nome dizendo uma coisa e a altura dizendo outra. Certo? Se eu precisar renomear, eu clico em Rename. Se eu precisar duplicar e criar um outro tipo, então Duplicate. Ok. E acabei desta forma criando um novo tipo de janela. E renomeando uma antiga que já existia. A mesma coisa funciona para as minhas portas. Por exemplo, eu clico aqui no Door e tenho 3 portas básicas aqui. 66, 76 e 86. Eu quero posicionar uma porta de 66 no banheiro. Então, o que é que eu vou fazer? Posicionei aqui de qualquer jeito aquela porta. Se eu quiser alterar o valor da boneca, eu marco aqui 4 centímetros, por exemplo. Uma porta de 86. Posiciono aqui de alguma maneira. E posso colocar a minha boneca também, marcar aqui clicando no número 0.04. Mas se eu quero, por exemplo, uma porta de 80 centímetros. Eu procuro aqui e não tem uma porta de 80. Então, eu faço o mesmo procedimento. Clico no Edit Type. Vou tentar entender quais são as opções que ele me dá aqui de configuração dessa porta. Repito, que isso vai variar de acordo com cada tipo de porta diferente no meu projeto. Eu não quero perder minha porta de 86, então o que é que eu vou fazer? Eu vou duplicar primeiro. Vou chamar aqui de 96 por 2,10. Ok. E vou marcar aqui a largura com 96 centímetros. Agora eu tenho 4 tipos de porta. E posso posicionar agora essa minha porta de 96. Onde bem eu desejar. Mas daí, por exemplo, eu quero uma porta diferente. Eu não quero essa porta simples. Eu quero uma porta mais elaborada. O que é que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui na porta, clicar em Load Family, daí procuro nas minhas famílias de portas, por exemplo, portas. O interessante aqui é que eu visualize no meu Windows aqui, View, um ícone maior para conseguir entender qual o modelo da minha porta. Aí, por exemplo, eu gostei dessa porta aqui. Então, eu clico em Open. Se tiver sido produzida numa versão anterior, ele vai fazer o upgrade da versão. E daí eu posso posicionar essa minha porta onde eu preferir. Vou colocar aqui no meu quarto essa porta de correr. E da mesma forma, posso fazer isso com novos tipos de janela. Clico em Window, clico em Load Family. Procuro aqui nas minhas famílias de janelas diferentes. Visualizar um pouquinho maior. Eu quero adicionar, por exemplo, esta janela daqui. Aqui, qualquer uma delas. Clico no Open. Ele vai fazer o upgrade da versão novamente, porque foi feita numa versão anterior, Revit 2014, versão deste curso. E posso posicionar essa minha janela onde eu quiser. Aqui, por exemplo. Daí, só para demonstrar a configuração da janela. Se eu clico aqui no Edit Type, eu vou ver configurações aqui, por exemplo, da altura, 2,13 m, por largura, 3,35 m. E só tenho isso parametrizado. Não tenho, por exemplo, aquela questão da quantidade de painéis que tinha naquela minha janela, por exemplo. Deixa eu só baixar um pouco aqui essa janela. Baixar para um peitoril 0 mesmo, lá no chão. Posso fazer isso. Mas deixa eu só mostrar aqui que não tem aquela opção, por exemplo, daquela minha janela, que eu posso definir, por exemplo, a quantidade de peças verticais ou horizontais. Aqui, ó, quantidade de peças verticais, 3. 1,
2, 3. Se eu marco aqui, por exemplo, 4 e aplico, então eu tenho agora 1, 2, 3, 4 peças. E quero 3 peças horizontais. Eu tenho 1, 2 atualmente, coloquei 3, apliquei. Daí agora eu tenho 1, 2, 3 peças horizontais. Então, a complexidade de cada janela vai depender do autor da mesma, das janelas, das portas e de qualquer outra família do programa. Esta janela de canto aqui, só mais um exemplo. Ela tem, por exemplo, aqui configurações. A altura dela, 1,20 m, vamos arredondar aqui esse valor. Largura, 90 centímetros. Apliquei. Tenho outras configurações aqui bem básicas, mas fica somente nisto daí.